Quadro fixo com Renato. Renato Lins, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tatiana. Renato, tivemos aqui uma quantidade de perguntas, meu filho. Olha, o negócio bombou, hein? Esse assunto é muito longo, muito extenso, né? Muito, muito. Nós estávamos falando no programa anterior com o Renato sobre antivírus, né, Renato? Isso mesmo. De pronto, vamos logo responder aqui o telespectador? Vamos? Primeiro, hein? Lá Manda. vai. Silmara, da colônia Santo Antônio. Agradecer a Silmara. Quais os problemas que o vírus pode causar no meu computador? São diversos problemas, Tatiana. A primeira coisa e as coisas mais comuns que acontecem hoje são o roubo de senhas. Essa é a parte mais dedicada que o vírus faz para tentar pegar suas senhas, pegar suas informações pessoais e usar de alguma forma. Um caso que aconteceu semana passada, uma amiga, ela teve o carro sob busca e apreensão, aliás, a moto sob busca e apreensão. E ela recebeu a carta de cobrança, recebeu a carta de cobrança, a Serasa, essas coisas todas, todos esses incômodos de crédito, e ela nunca tinha comprado um carro. Desculpa, uma moto. Roubo de senha dela. Exatamente. Roubaram o CPF, RG, todas as informações dela e usaram essas informações para fazer o financiamento de uma moto. Ele conseguiu fazer o financiamento porque o nome dele era limpo e nunca levou a moto, sumiu com a moto, desapareceu. Isso é um dos problemas que pode acontecer quando o vírus entra na tua máquina, Exatamente. né? Olha só como é grave. Pode parecer uma coisa bem simples, né? Está só atrapalhando a velocidade do computador ou está só fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, ele tirou a informação pessoal dela e a pessoa utilizou para fazer um crédito no mercado. Você falou atrapalha a qualidade e o desempenho da máquina. Peraí, quer dizer que ele atrapalha a qualidade e o desempenho da máquina também? Também. É normal que você tenha no computador infectado diversos tipos de vírus diferentes. Os vírus nada mais são que programas que estão rodando no seu computador, fazendo coisas maliciosas, mas são programas que estão rodando no seu computador. Então, vários desses vírus rodando ao mesmo tempo no seu computador vai baixar o desempenho dele. Então, o seu computador passa a ficar lento. Como as pessoas dizem no cotidiano, fica carregado, ele está muito pesado. É normal as pessoas falarem assim, né? Então, o vírus também causa esse tipo de efeito. Por ele estar utilizando o recurso de processamento da máquina, ele consome tempo, ele consome velocidade, ele consome todos os recursos da máquina e o seu computador acaba bem mais lento algumas vezes. Mais uma, hein? Para ti, lá vai. Manda. Raimundo, obrigada pela sua participação, ele é lá do Novo Israel. Como identificar um vírus em mensagens? É uma questão também bastante difícil, bastante complexa. A primeira coisa que você deve fazer é não abrir e-mail de desconhecido. Elimina direto, nem sequer olha, não lê. Essa é a parte uma das melhores seguranças que você tem. E-mail de desconhecido, não abre. Deleta logo ele de cara. Uma outra coisa a fazer também é sempre ter um antivírus. Existem muitos antivírus gratuitos no mercado. Os antivírus gratuitos eles têm um pequeno probleminha. Normalmente eles fazem muita propaganda. Então, normalmente eles demoram mais a escanear o seu computador, a pesquisar os vírus no seu computador. Isso mesmo eles automaticamente... Mesmo eles automaticamente. Tem sempre uma janelinha que abre fazendo a propaganda de alguma coisa e outra. É uma forma da empresa ganhar recursos financeiros fornecendo uma ferramenta gratuita, né? Então, é aceitável. Tá? A Luana, então, já aproveitando que você está falando de antivírus aí, a Luana lá do Japim, obrigada também, viu, Lu? Qual o melhor antivírus? Todas as perguntas sobre essa são difíceis de responder. Não existe um antivírus melhor, porque depende muito do seu computador. Te peguei, né? É difícil. Olha, depende muito do seu computador. Se você tem um computador mais antigo, mais lento, você tem que usar um antivírus mais leve. Tá? Eu vou citar alguns nomes aqui que são bem nomes comuns. Normalmente as pessoas ficam, poxa, você vai falar mal, vou falar bem de uma empresa ou de outra. Não é isso. Eu só vou falar alguns nomes que são os mais comuns. O AVG, esse particularmente é o que eu uso nos computadores que são Windows de casa, principalmente do meu filho, é o AVG. Mas já para o Windows atual, da versão atual? A versão que eu tenho em casa é antiga. A gente nem gosta XP? muito de Windows, ainda tem que usar. Windows. R$500 custou para comprar licença. É horrível ter que pagar por isso. Não, mas né? Esse já para o Windows antigo. Já para o Windows antigo, né? Eu nem sei se ele roda no novo, mas ele deve rodar sim, porque a parte de plataforma, só o visual que é diferente, a parte interna, ela é bem parecida, ela é bem compatível, então com certeza ele deve funcionar. O Avast é um outro antivírus muito comum, as pessoas gostam muito dele. Um outro antivírus que ele é tão bom para a estação de trabalho como para servidor é o CLAM antivírus, CLAM, esse também é um bom antivírus. Ele serve tanto para servidores de e-mail, esse também é o que eu utilizo. Nos servidores de e-mail que eu controlo, eu utilizo o CLAM antivírus. Pelo amor de Deus, tu tens um monte de antivírus aí nas máquinas. Tem que ter. Existem 500 tipos de antivírus diferentes. Tem o Norton também, que é um dos mais... O Norton, que hoje chama Symantec, né? O Norton antivírus ele também é muito bom.
Ele também serve para servidores e para estações de trabalho. Isso é uma parte interessante, porque se você não está falando de doméstico, está falando de empresa, o administrador tem que se preocupar com versões diferentes. E ele tem um antivírus que ele possa usar em todos os lugares, é uma facilidade de administração. Então, o Norton vem bem a calhar nesse caso, porque ele serve para você usar tanto na sua estação de trabalho quanto no seu servidor. Essas empresas grandes, né, que trabalham com esse volume, por exemplo, ó, tem autoserviço.com, várias empresas. Temos. Pode entrar, Mayara, por favor. Temos empresas assim, bancos, agências, INPA, INPE, NASA. São agências. Como é que elas trabalham? Eu vou te falar, assim, eu não posso falar com absoluta certeza, porque, na verdade, eu nunca trabalhei num banco nessa área, né? Então, eu vou te falar algumas coisas que eu conheço dos bancos e alguma coisa que eu conheço de grandes empresas. Eles simplesmente não utilizam e-mail externo. Eles são proibidos terminantemente de... um funcionário do banco, ele não pode usar o sistema do banco para passar um e-mail para você. Ele não faz isso. Ele não consegue fazer isso, de forma alguma. Todos os sites de utilização são absolutamente bloqueados e o sistema de e-mail interno deles é uma técnica de internet. A transferência... É o que se chama de intranet, né? Pode ser chamado de intranet. Essa intranet ela é isolada. Você não consegue passar um e-mail de dentro da Caixa Econômica, de dentro do Bradesco, de dentro de nenhum banco, nenhum funcionário para fora. Funcionários graduadíssimos que podem fazer isso. Os funcionários normais, das agências normais, não fazem, não podem fazer. Exatamente por causa disso. Porque você já viu centenas de e-mails do Serasa, do Bradesco, do Banco do Brasil, dizendo, você tem uma conta, clique aqui que você vai saber o que é. Você clica, já era o seu computador, já está com vírus. Isso, primeiro, denigre, desculpa. Não, tá, tudo bem, pode ficar denigre a empresa. Tá? É horrível você, imagina uma instituição como Serasa, seríssima, passando e-mail para cobrando as pessoas. Ele não faz isso. Entendeu? E vai na porta da tua casa lá pelo correio. Ele manda colar a cartinha lá. O e-mail que daqui para frente é problema correio, seu. Né? É o via correio. E acontece, eu já recebi vários desses. Você recebe, absolutamente, você acredita, você, putz, grila, vou ter que clicar aqui para saber o que eu estou devendo. Aí o cara clica, é um site malicioso, com código malicioso, que explora as deficiências de segurança do sistema e acaba conseguindo, como esse caso que eu te falei, roubar a gente. Antigamente, os vírus eles tinham o costume de apagar as coisas. Não, vamos danificar o computador, vamos apagar os arquivos. Hoje em dia eles não fazem mais isso. Eles ficam esperando você colocar alguma coisa importante, transfere essa coisa importante para o cara que controla, para a pessoa que controla, e aí ele vê se ele pode ou não pode usar. Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Quer dizer que ele cria uma janela adicional dentro daquele controlador? Lá ele tem assim, tipo um espelho da tua máquina? Exatamente. Chama-se... O clone? Ele fica vendo todas as atividades que você está fazendo, todos os arquivos que você salva, ele é informado. Aí, se ele achar aquilo interessante, ele clica, o computador manda para ele. Peraí. Quer dizer que... Tem um nome técnico. Um exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou um usuário bem bonzinho e você é um hacker bem malzinho. Isso. Né? Quer dizer que tu sabes tudo que eu estou fazendo? Sabe tudo que você está fazendo. Pela madrugada. E aí, quando você salva um documento lá qualquer, por exemplo, do Word ou do Excel... né? Foto, não vou nem falar de foto. Então, não vou falar de foto. Aí o que acontece? Ele é informado e se ele achar aquilo interessante, ele baixa para ele. São chamados backdoors. Os backdoors são programas que ficam rodando no seu computador e ficam informando as atividades do computador e para a pessoa que controla. E a pessoa que controla decide se ele pode usar aquilo